Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar o nosso pastor. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Anderson, pela disposição dele de te servir, Senhor Deus, na tua casa, neste lugar. Somos gratos pela vida dele, Senhor Deus, que ele possa trazer ao nosso coração, Senhor Deus, aquilo que tu já falou com ele, Senhor Deus, e Senhor Deus, alimentar com a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Alegria estar aqui com os irmãos hoje à noite, um privilégio muito grande. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Eu já cantei muitas vezes essa música com as crianças. Durante muito tempo eu fui ministro de louvor no culto infantil. Na verdade, uma das primeiras atribuições e ministério que Deus confiou nas minhas mãos foi o cuidado com as crianças. Eu me lembro que ensinar na escola dominical, na igreja a qual pertencíamos, era uma atividade, digamos assim, estritamente restrita às mulheres, e eu entendi que eu podia aprender muita coisa no ministério infantil, e comecei a ensinar no culto infantil. Depois montamos uma equipe de louvor e assim fomos trabalhando. Depois trabalhamos com jovens, depois com os adultos. A gente nunca sabe onde Deus vai nos levar, mas a gente sabe que se a gente se colocar no caminho e se dispor, Ele vai nos conduzir a muitas situações que nós mesmos não esperamos, mas nós podemos confiar que Ele está cuidando de nós. Eu tenho certeza que há um rebanho para você cuidar. Talvez você nunca subirá a um altar para trazer uma palavra, nós entendemos isso, mas você vai trazer uma palavra para aqueles que estão ao seu redor, a sua família, aqueles que trabalham com você, os seus vizinhos, porque há sobre você uma presença que transforma o ambiente que você está inserido. Alguém para dizer glória a Deus nesta noite? Você nunca pensou que talvez você estaria numa igreja de crente? Talvez você veio de uma igreja, de uma outra religião, e talvez em tempos atrás, anos atrás, você dizia assim: eu nasci nessa igreja, eu vou morrer nessa igreja. Quantos aqui já não disseram assim? Com todo respeito aos católicos, nós disseram assim: eu nasci católico, vou morrer católico. Mas um dia você entendeu algumas coisas. E é por isso que eu digo que nós temos que nos dispor na presença do Senhor. Quando nós dispomos, Ele nos encaminha naquilo que é o plano, o projeto, o propósito dEle para a nossa vida. Amém, querido? Amém? Eu queria falar hoje à noite sobre o tema que eu falei domingo passado de manhã. Talvez se você estivesse aqui ou esteve aqui, você vai ouvir de novo essa mensagem. Eu quero falar sobre o Deus El Shaddai. Em Números capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim, você achou? Livro de Números. O livro de Números está composto, ele está dentro de um compilado de 5 livros. Quais são eles? Alô? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deixa eu te fazer um convite. Terça-feira tem estudo bíblico aqui na igreja. Quem sabe você não vem? Amém? Porque às vezes a gente fala assim: pastor, eu gostaria tanto de conhecer a palavra mais profundamente. Querido, nós temos um dia especial aqui na igreja dedicado para isso. Porque aqui no culto é difícil você fazer pergunta, quase que impossível. Porque os pastores aqui falam demais. E eles não dão oportunidade para a gente falar, não é verdade? E eu me incluo nessa. Então, na aula de estudo bíblico, na terça-feira à noite, você vem e pode perguntar. Então, venha, é interessante para o nosso aprendizado, amém, querido? Então, Deuteronômio está dentro deste compilado de 5 livros que nós atribuímos a autoria a quem? Moisés, diga Moisés. Então,
Moisés escreveu, inspirado pelo Senhor, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Por que ele foi inspirado? Porque se você pegar a criação do mundo, que foi há milhares de anos atrás, Moisés não estava lá. Mas pela história que ele ouviu, pela inspiração, pelo auxílio do Espírito Santo, ele transcreveu isso. É por isso que nós temos hoje as Escrituras. E Números, o livro de Números, ele vai tratar, e o tema de Números é a respeito do tempo que o povo de Israel estava saindo da escravidão do Egito, onde eles passaram cerca de 400 anos subjugados pelo Egito. Deus então levanta, ouve, a Bíblia diz muito claramente que Deus ouve o clamor do povo, do seu povo, o povo que ele tem uma aliança, e ele ouve o clamor, o desespero deste povo que estava subjugado no Egito, e levanta um líder chamado Moisés. Moisés é chamado por Deus para ser um libertador, alguém que iria intervir, falar com o faraó, ia ser usado com as pragas e tantas outras coisas para conduzir este povo com destino à terra prometida, até a Canaã. E o livro de Números fala desse início de jornada, desse povo que está saindo desta velha vida, porque o Egito simboliza a nossa velha vida, e é essa caminhada até a terra prometida, até a Canaã. Nós estamos, uma figura de linguagem aqui, nós somos este povo que está saindo do domínio de Satanás, de Faraó, foi liberto pelo Senhor Jesus. O Moisés é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, e está sendo conduzido pelo Senhor neste deserto, nessa peregrinação, até a terra prometida, que é a nossa Canaã celestial. Mas, estritamente falando, nesse momento aqui em Números, eles estão tratando a respeito de alguns pormenores desta viagem, como seria, como deveria ser. Só que acontece algumas coisas interessantes que nós vamos ver aqui, que nos trazem alguns aprendizados. E é isso que nós queremos pensar nesta noite para cada um de nós. Versículo 1 diz assim, Números 11. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Está comigo? Sim ou não? Ok. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar também e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. O contexto que nós estamos vendo aqui, desse texto, é um contexto de juízo. Nós vamos ver aqui isso mais para frente. Por quê? Porque o povo ele começa então a sua jornada pelo deserto. E vamos combinar que não era tão simples assim. Milhares de pessoas sendo conduzidas, libertadas de uma vida que teoricamente eles estavam estáveis, embora eles clamavam por ajuda ao Senhor, eles estavam lá. E vem então Deus, ouvindo o clamor deste povo, levanta Moisés e tira esse povo do Egito. E eles começam a peregrinar. Só que no meio do caminho, a forma de dizer, não que eles estavam no meio do caminho em si, mas durante o caminho, eles começam a perceber e sentir falta de algumas coisas que eles tinham no Egito, embora eles fossem escravos. Eles estavam acostumados a algumas coisas, a vida que eles tinham. E eles começam então a peregrinar naquele deserto, que no começo tudo é festa, né? Opa, vamos embora, vamos sair desse negócio de trabalhar forçado. Esse negócio a gente não aguenta mais, ninguém merece trabalhar e não receber, não é verdade, irmão?
Todo mundo quer trabalhar e receber. Agora, esse negócio de trabalhar, viver escravo, não. Quero sair fora desse negócio. E começar a jornada. Só que quando eles começam a peregrinar, eles veem que algumas coisas mudam de figura. Porque, na verdade, nós vamos ver que, embora o povo tenha saído do Egito, o Egito não tinha saído deles. Eles começam a andar e começam a sentir falta da comida. E você sabe que tem um problema na vida do crente, que é a comida. Você mexe com qualquer coisa na vida do crente, mas não mexe no prato de comida. E se for ainda um gordinho abençoado, você toma mais cuidado. Porque a variação de humor de uma pessoa crente gordinha, sem comida, é muito grande. Você vai do céu ao inferno em questão de segundos, não é assim? Porque, irmão, eu estou falando por mim, tá? Se eu estou com fome, irmão, eu fico meio azedo. Talvez esse seja o seu caso. Você pode perceber que evento de crente, irmão, pode ter festa, pode ter louvor, tem adoração, tem palavra, tem unção, mas no final tem que ter um lanchinho. É verdade ou não é? Glória a Deus, tem uns crentes aqui que estão, né? É isso mesmo. Você pode ver que esse daqui da glória a Deus é o mais magrinho aqui entre nós. Pode comer. Eu tenho uma sobrinha que ela come igual pedreiro, não engorda, que é uma beleza, irmão. Se eu comer igual ela, eu viro né? Mas tem pessoas que são abençoadas assim mesmo. E eu vejo que a questão da comida é importante, porque tudo que aconteceu de importante nas Escrituras, a maioria das coisas se deram em volta de uma mesa de refeição. E o povo, então, ele começa a reclamar, porque ele estava com saudade daquilo que eles comiam no Egito. Nós lemos aqui, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Eu não sei você, irmão, hoje eu estou um pouco diferente, mas eu gosto muito de comer uma carninha, irmão. Está meio difícil, né? Porque o preço da carne hoje em dia, né, não está fácil. Mas esse povo, ele teve vontade de comer um rodízio. Vamos lá no Matuto? Matuto é só para forte, né, irmão? Para você ir no Matuto, irmão, você tem que conversar com o gerente do banco para ver se libera uma linha de crédito. Você vai talvez você tenha condições, mas de repente você vai num meio termo, vai numa Palusa, mas eles queriam um rodízio. Porque lá eles tinham, olha o que tinha no cardápio deles lá. Olha, os peixes, eles comiam de graça, diz o versículo 5. Os melões, ó. Tem alho gourmet aqui, irmão, alho silvestre, cebolas. E agora no versículo 6 ele diz assim: olha, a nossa alma se seca, e nenhuma coisa temos senão esse maná. Em outras versões vai dizer esse pão vil. Olha o que nível que chegou a reclamação deste povo. Fala: tudo bem, Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, mas lá a gente tinha peixe, lá a gente tinha carne, tinha cebola, tinha melão, no café da manhã tinha fruta, Senhor, aqui só tem esse maná. Que negócio é esse? E eles começam a murmurar, porque eles estavam com saudade. E embora eles estivessem vivendo um período de escravidão difícil, talvez o que pesava para eles é o que eles sentiam na sua barriga, porque eles estavam no deserto. E no deserto eles dependiam da manifestação e do cuidado de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: quando nós estamos no deserto, o deserto para nós é um sinalizador do cuidado e da manifestação do Senhor. Alguém para dizer glória a Deus hoje à noite? Agora, o povo começa a reclamar, e a partir do versículo 10, Moisés, como líder, ele começa a ouvir aquilo e aquele negócio fica estranho para ele. Ele começa a dizer: Senhor, esse negócio não está certo. O que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Não foi eu que gerei esse povo. Não fui eu que quis esse negócio. Eu nem queria ser líder. Eu nem queria ser esse tal de libertador. Eu nem com o faraó queria falar. Por que o Senhor me colocou nessa roubada, Senhor? E Moisés diz para Deus: Deus, estou cansado. Está difícil. Porque você sabe, irmão, lidar com pessoas e trabalhar com pessoas não é fácil.
não é fácil. Você imagine milhares de pessoas reclamando porque não tem algo para elas comerem do jeito que elas querem. E esse povo então começa a murmurar. Moisés acha demais de pesado este fardo. No versículo 14 diz Moisés: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, a hora que Moisés diz para o Senhor: mata-me de uma vez, eu te peço. Se tem achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés chegou, tamanho era o desgosto da vida dele, que ele disse: Senhor, para mim basta. Eu não quero mais. Por mim já podemos encerrar por aqui. Pode me matar, porque eu não quero mais. E Deus, como um tiro de misericórdia, sabendo do plano, do projeto, do propósito, da sua vontade sobre este povo, pede para que Moisés levante anciãos, pessoas capacitadas, que Moisés conseguia reconhecer no meio do povo. E Deus disse: olha, vou tirar do teu espírito daquilo que está sobre você e vou repartir com eles, para que eles ajudem você a conduzir o povo. E foi assim que Deus fez. E no versículo 23, aqui eu quero um ponto e chama a atenção nossa para isso. Vamos pegar aqui do versículo 18. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Olha o que eles dizem: nós estamos indo bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Escute, acompanhe comigo aqui. Eles queriam o quê? Comer carne. Eles estavam com vontade de comer um rodízio. E Deus ouviu isso. Moisés também reclamou. Sabe o que Deus fez? Falou: então tá bom, vocês querem comer carne, né? E o que vai acontecer é o seguinte: vocês vão comer carne. Mas não vai ser um dia não. Só um dia não. Nem 2 dias apenas. Nem 5, nem 10. Eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas, e às vezes nós estávamos lá na casa do meu sogro e minha sogra, e você sabe que irmão sempre tem aquele lance de comida, né? Eu quero esse, às vezes pegar um pedaço daquilo, eu queria, não sei o que tem, não, eu quero esse, é meu, esse é... E algumas vezes eu vi meu sogro falar assim: olha, eu vou comprar o que vocês querem, e vou comprar tanto que vocês vão comer até sair pelos olhos. Falava desse jeito. Não era assim, Rê? Eu lembro do meu sogro falando isso. E Deus falou isso para esse povo, dizendo assim: olha, vocês vão comer tanta carne, que vocês vão, o dia que vocês lembraram de um rodízio, vocês vão dizer: não aguento mais. Irmão, é gostoso, para quem gosta de comer uma carne é gostoso, mas tem dia que você quer um zoião, não é verdade? Um arroz, um feijão, né, cozido na hora. O feijão, você abre a panela assim, está vermelhinho, com as folhas de louro dentro, para quem gosta. Aí você pega, você põe o arroz e põe o feijão por cima. Você gosta do feijão por cima ou por baixo? Por cima, o certo é por cima, né? Por baixo, o que vem de baixo não dá certo, né, irmão? O arroz é por baixo, o feijão vem por cima, porque ele cobre com aquele manto do caldo, irmão. Aleluia. Depois você pega uma farofa, irmão, aquela da Ioki, sabe? Com gosto de bacon. Aí você dá uma turbinada nela, deixa ela gourmet. Você pica uns bacon bem fininhos assim, irmão, na frigideira. E o bacon solta aquela gordurinha. Depois você joga a farofa, pica um cheiro verde, uma cebola. Dá uma tostadinha, irmão. Oh, mistério, meu Deus! Xalamanaias. Aí você estala aquele zoião de galinha feliz, né, irmão? Que tem solto no quintal lá, aquele ovo de galinha, estala na frigideira, que é frita com óleo de soja, não, frita com banha de porco mesmo, irmão, e joga por cima, porque você enjoou de comer carne, você quer um zoião, coisa maravilhosa, irmão. Deus abençoe as galinhas. Amém? Deus disse: vocês vão enjoar de tanto comer carne. Aí, a gente imagina assim: puxa vida, que bênção, né?
Deus está tratando este povo, trazendo juízo, é verdade, é difícil, mas eles vão comer carne. Aí o que acontece? Olha aqui o versículo 21. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne e a comerá o mês inteiro? Moisés duvidou. Ele diz assim: matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Moisés disse para Deus: você está ficando louco, Deus. Nem se o Senhor fechar o contrato com a Marfrig, com a Friboi, não vai ter condição de atender tudo isso aqui. Não vai. Você pode fechar aí com os melhores pescadores, aí, os melhores navios, pescador. Não vai dar conta. Não vai dar esse negócio de dar carne o mês inteiro, Senhor. Vamos equilibrar. Um dia assim, uns 3 dias depois você dá mais um pouquinho. Moisés entendeu que ele não ia dar conta. Deus não vai ficar ruim isso aí, Deus. O Senhor vai colocar numa roubada. Porque depois o Senhor desaparece e sobra tudo para mim. E aí, no versículo 23, aí entra aqui o tema da mensagem. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás que se cumprirá ou não a minha palavra. Sabe o que Deus disse? Moisés, você está dizendo que eu não sou capaz de fazer? Moisés, você está dizendo que eu não sou o suficiente para ter compromisso com aquilo que eu falo? Moisés, você acha que o meu braço está curto? Você conhece uma pessoa de braço curto, sim ou não? O que é uma pessoa de braço curto? A pessoa não se compromete com nada, não faz nada. Tudo ele está cansado, tudo é para depois, não faz nada. Ele diz: a minha mão se encurtou, Moisés? E Deus responde: você vai ver que a minha palavra vai se cumprir, como de fato se cumpriu. No versículo 31, se você ler, diz assim: então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres. O que menos pegou, 10 homeres. Sabe quanto dá 10 homeres? Uma medida antiga de capacidade? Cerca de 2.000 litros. Você imagine uma caixa d'água de 500 litros vezes 4, só para você ter ideia. O que menos pegou 2.000 litros, cheio de carne, codornizes. Você caminhava cerca de um dia, tinha carne sobre a terra. A pergunta é: nós achamos que a mão do Senhor se encurtou? Quantas vezes, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, Deus está dizendo que vai mudar a história, que vai mudar a situação, que vai responder a nossa oração, que vai entrar com provisão, que vai entrar com milagre, que Deus vai fazer, que Deus vai transformar, que Deus vai mudar a história. E nós estamos dizendo: Senhor, que é isso? Menos. Aí Deus está perguntando para nós hoje à noite: será que o meu braço está curto? Será que eu não sou capaz de fazer? Será que eu não sou o suficiente? Há no Novo Testamento uma história parecida, eu queria que você abrisse. Mateus capítulo 15. Evangelho de Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Achou?
Versículo 32. Mateus 15, 32. E chamando Jesus a seus discípulos, disse: tem compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. E não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: olha lá, onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Olha a pergunta dos discípulos: onde é que vai ter uma padaria Campos para suprir essa necessidade? Aí, 34, perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. Ah, se eu pudesse, eu grifaria esse versículo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Segura aí. Os discípulos estavam lá no deserto, e algumas coisas que fogem da nossa compreensão. Note que talvez o subtítulo da sua Bíblia está assim: a segunda multiplicação de pães e peixes. De novo Jesus estava ensinando, e haviam muitas pessoas, e provavelmente ele começou o seu culto de manhã, a sua cruzada, e as pessoas começaram a ser abençoadas, começaram a ser visitadas, curadas, salvas. Jesus arrebatou o coração e arrebatava o coração daquelas pessoas com aquilo que ele ensinava, porque a Bíblia diz que ele ensinava como quem tem autoridade. E as pessoas, e o tempo foi passando, e as pessoas foram permanecendo, ouvindo Jesus, ficaram encantadas com aquilo, a palavra sendo pregada, os corações sendo tocados. Ah, que graça, que ambiente poderoso. Só que chegou a tarde. E pela segunda vez, Jesus quer despedir as multidões, mas de barriguinha cheia. Porque o milagre com Jesus é sempre completo, você nunca sai de mão vazia, amém, querido? A Bíblia diz assim que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Está lá em Hebreus capítulo 6, se não me falha a memória. Aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se você crê em Deus, irmão, é impossível você se chegar na presença dEle e não ser abençoado, porque está na natureza de Deus abençoar. Deus é um Deus abençoador. E Jesus queria despedir as multidões com o seu espírito nutrido, mas também com o seu corpo nutrido. E os discípulos então chegam para ele: Senhor, que história é essa? O Senhor quer despedir essa multidão de novo, de barriga cheia? Eles tinham tido experiência um tempo antes de uma multiplicação de pães, mas parece que a ficha ainda não tinha caído. Jesus, e como Moisés, eles duvidaram daquilo que Deus podia fazer. Onde nós vamos encontrar suprimento? Onde nós vamos encontrar resposta a essa oração? Onde nós vamos encontrar o escape para essa situação? Onde eu vou encontrar cura para essa enfermidade? Onde eu vou encontrar o recurso que eu preciso? Onde? No capítulo 16 aqui de Mateus, no versículo 5, ora, tendo os discípulos passado por outro lado, esqueceram de levar pão. Veja, depois de um milagre de multiplicação, com cerca de 7 cestos cheios, os cabeçudos esqueceram de levar pão. Esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque nós não trouxemos pão. Está vendo? Eu falei para pegar. O outro falou: não, mas já multiplicou mesmo. De repente ele faz de novo. Não, mas devia ter pegado um pouquinho para Jesus multiplicar. Não sei o que. Começou aquela discussão. Percebendo Jesus, disse: por que discorrei entre vós, homens de pequena fé? Note, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Versículo 9, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães
para 5.000 homens, de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes disseram que se acautelassem do fermento de pães, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Não vamos entrar nisso agora, nem depois, tá? Mas o que eu quero entrar aqui é a questão da fé. Jesus diz: o problema não é a falta de algo palpável. O problema é a falta de fé. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Jesus diz: você não está lembrando do que eu já fiz? Você não está lembrando daquilo que eu sou capaz de fazer? Você sofre de memória curta? O que está acontecendo? Homens de pequena fé. O problema é a falta de fé. Moisés disse: onde não há condições de prover comida para todo este povo. Os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E diante dessa situação, o Senhor lá na antiga aliança e Jesus aqui na nova pergunta: será que o meu braço está encolhido? Será que eu não tenho capacidade? Será que eu sou um Deus fraco? Será? Será que nós servimos um Deus que não é suficiente? A resposta a essas perguntas nós encontramos na própria Escritura, Isaías capítulo 59. Você está comigo, irmão? Isaías 59, versículo 1. Será que a mão de Deus está encolhida? Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Cadê os crentes desta casa hoje à noite? Vou ler de novo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Não está encolhida. A mão do Senhor não está encolhida. A palavra de Deus diz: agindo Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Deus está agindo, Deus está entrando na história, Deus está escrevendo a sua história, Deus está levantando a sua igreja, Deus está salvando pessoas, Deus está curando, restaurando, renovando, levantando o abatido, porque Ele é um Deus de mãos e braços estendidos. Alguém para dizer glória a Deus hoje à noite? Olha o que diz Isaías 50, versículo 2. Isaías 52 diz assim: por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir? Ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que encherem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, lhes ponho pano de saco por sua coberta. Ele diz aqui: acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Jeremias capítulo 32, versículo 17. Ele diz assim: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Como é que Deus fez o céu e a terra? Com o seu grande poder e com o seu braço estendido. Ele diz assim: com coisa alguma te é
demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Quem é esse? Quem é esse Deus que tem o seu braço, a sua mão estendida? Quem é esse Deus que ninguém pode deter o seu agir? Qual é o seu nome? Gênesis capítulo 17. Esse Deus se manifesta ao que a Escritura chama de nosso Pai da fé. Qual é o nome dele? Nosso pai da fé? Abraão. Você cantou aquela música, Pai Abraão tem filhos, muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Braço direito, lembra? É o nosso pai na fé. Pai Abraão, versículo 17, ele teve uma experiência onde Deus se manifestou a ele. Perdão, capítulo 17. Diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Quantos anos Abraão tinha? 99. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Sabe o que quer dizer aqui no original? Qual é a palavra? Eu sou El Shaddai. El de Deus, Shaddai Todo-Poderoso. E é interessante que Deus se revela a Abraão num dos momentos mais delicados da sua vida, porque Deus havia feito uma promessa que ele geraria um filho, já com 99 anos de idade, e não havia acontecido. E olha que interessante, Abraão na sua fragilidade, a Bíblia diz que seu corpo já estava amortecido e também o da sua esposa. Mas ele tinha sobre ele uma promessa, uma palavra de um Deus que não mente, de um Deus que não volta atrás. E Abraão, este ser frágil, o pai da fé é verdade, mas fragilizado, ele tem um encontro com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós servimos a este Deus El Shaddai, esse Deus Todo-Poderoso. Você sabia que a palavra Shaddai aparece nas Escrituras cerca de 48 vezes? E me chama a atenção o fato de que cerca de 31 vezes esta palavra aparece apenas no livro de Jó. Certamente você já ouviu falar. Ou você já falou assim: puxa vida, eu tenho que ter a paciência de Jó. Talvez o livro de Jó seja o livro que mais trata a respeito da fragilidade humana. O quão nós somos frágeis. Outro dia eu sigo o pastor Bruno Ceni lá de Barueri, e eu vi um vídeo rapidamente dele aí esse final de semana, em que ele ia ter uma conferência na igreja, e havia muito tempo já que eles estavam mobilizados na conferência, ia ser um mover de Deus muito grande e tal, eles estavam com expectativa para trabalhar, para servir. Sabe o que aconteceu? Ele pegou um vírus lá, irmão, deixou ele de cama, de febre, acho que com virose, não sei. Não pôde ir na conferência, irmão. Perdeu. Às vezes, irmão, você está numa boa num dia, quando chega, amanhece de boa, na tarde, irmão, você está um caco. No outro dia, você está que nem samambaia, está lá plantado no vaso, irmão. Já viu isso aí ou não?
Você era a pessoa que dizia que, como os cientistas já comprovaram, né, que nada é mais rápido que a velocidade da luz. Você descobriu que a dor de barriga é mais rápido que a velocidade da luz, porque quando o negócio vem, irmão, não dá nem tempo de acender a luz. E você percebeu que a dor de barriga era mais intensa que o Wi-Fi, porque quando você vai chegando perto do vaso, parece que o negócio vai aumentando. Já percebeu isso aí, irmão? É um negócio estranho, irmão. Às vezes você está numa situação que nem espirrar você pode, irmão. E é uma coisa, você não vê um inseto e vir picar você com um pernilongo, como o Aedes egípcios, né? Às vezes o negócio vem no ar, você respira, você não sabe onde acontece, e te derruba de tal forma, irmão. Quanta fragilidade há em nós. Esses dias, esse negócio de balão, você viu como é que o bicho está pegando, irmão? A nossa fragilidade, irmão. Você percebe que o negócio está cada dia mais exposto. Que desespero, aquelas pessoas pulando, irmãos, a nossa fragilidade. A vida hoje passa na tela dos nossos celulares assim, ó. Numa hora você está alegre, você vai subir, vai celebrar, vai ver, vai tirar foto. Na outra você está pulando com o seu corpo em chamas. Nós temos uma vida frágil. Nós somos frágeis. A Bíblia vai dizer que nós somos como o pó da terra. E quando eu olho para a vida de Jó, eu vou ver que nas Escrituras tem um Deus que se manifesta em nossas fragilidades. Tem um El Shaddai lá no livro de Jó, que enquanto Jó estava lá se raspando nas suas enfermidades, o El Shaddai estava com ele. Quando ele recebeu a notícia do falecimento e aquela desgraça que aconteceu com seus filhos, o El Shaddai estava com ele. Quando os seus rebanhos foram perdidos, o El Shaddai estava com ele. Quando a enfermidade veio sobre a vida dele, o El Shaddai estava com ele. Porque quando nós somos fracos, aí é que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meu Deus do céu, esse é o nome dele, El Shaddai. Aleluia. Jó 22. Olha o que ele diz. Jó 22. (21) 22, versículo 21. Reconcilia-te, pois, com ele, em paz, e assim te sobreverá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as tuas palavras no teu coração. Se te converteres ao El Shaddai, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso, o El Shaddai, será o teu ouro, aleluia, a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no El Shaddai, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, Ele te ouvirá, e pagará os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá, sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza das tuas mãos. Jó capítulo 32. Só para a gente ver alguns exemplos aqui de como El Shaddai aparece no meio das fragilidades. No caso aqui da vida de Jó, uma simbologia da nossa vida. Jó 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do El Shaddai o faz sábio. Você quer ser sábio? Entenda que tem um sopro de Deus sobre a sua vida.
33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do El Shaddai me dá a vida. E Jó 42, versículo 1 e seguintes. Olha, o que no final da vida de Jó, ele entende, compreende e responde. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Escute, bem sei que tudo podes. Pega esse impossível que você está vivendo, segura ele com você e olha para os céus e diga: Senhor, está aqui o meu impossível, está aqui, mas eu olho para o céu e digo a Ti: bem sei que tudo podes. Ele continua dizendo: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando Deus, El Shaddai, ele se encontra com a fragilidade humana, nesse encontro ocorre a mudança de visão, a mudança de comportamento no relacionamento. Jó, quando tem a sua fragilidade exposta diante da manifestação do Deus Todo-Poderoso, ele entende que aquilo que ele tinha vivido antes das suas percas, algumas irreparáveis, isso mudaria todo o conceito a respeito do seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque aquilo que ele tinha de uma vida devota a Deus era apenas algo que ele ouviu falar. Porque a sua fragilidade expôs o poder do Deus Todo-Poderoso, que o levou a contemplar este Deus Todo-Poderoso. Talvez você não está entendendo nada daquilo que você está vivendo, porque a sua experiência com Deus é apenas de ouvir alguém falar. Mas se você entender que tem um El Shaddai sobre a sua vida, essa sua experiência com Ele vai te levar a vê-lo. Você verá o Senhor nessa sua situação, nesse seu problema, nesse seu impossível. Quantos crentes temos aqui hoje à noite que podem glorificar ao Senhor? Eu estou concluindo. E quando eu olho para Moisés, frente à sua incapacidade de prover carne para o povo, quando eu olho para os discípulos, frente à sua incapacidade de prover alimento para aquela multidão, quando eu olho para Abraão, frente à sua idade avançada e à sua incapacidade de gerar filhos, porque o seu corpo estava amortecido, e humanamente falando era impossível isso acontecer. Quando eu olho para Jó, frente às suas incapacidades, diante de todas as suas perdas, e como eu disse, algumas foram irreparáveis. Quando eu olho para tudo isso, quando eu vejo esses exemplos de homens e mulheres,
eu vejo e aprendo que há um Deus El Shaddai, um Deus todo-poderoso sobre as nossas vidas. E eu pergunto para mim e para você hoje à noite, qual é a sua incapacidade? O que você está achando que é impossível? O que você está achando que é extremamente difícil? Eu quero encerrar com 2 versículos. Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, está lá, projetado já, mais fácil. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você pode ler comigo este versículo? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis. E para encerrar, Filipenses 4,13, um versículo muito conhecido, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aplicando para nós hoje, tudo posso em El Shaddai, que me fortalece. Coloque-se em pé, por favor. Quero orar com pessoas aqui hoje à noite, que têm vivido situações difíceis, talvez impossíveis. E talvez chegou até a questionar, como Moisés, como Abraão, como os discípulos: Senhor, será que vai dar conta? Será que vai dar certo? Será que vai ser possível? Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um caso na sua família, talvez seja algo financeiro, um problema muito grande que foge do seu controle. Você está aqui e diz assim: pastor, essa palavra falou comigo, eu fui abençoado. Eu queria que alguém orasse por mim hoje à noite. Eu queria que você saísse do seu lugar, aproveitasse este momento, essa atmosfera, porque o El Shaddai está neste lugar.